muito bem-vindos! Hoje é o nosso último capítulo da história de Amy Carmichael. Você não pode perder, então fique ligado! Quando Amy Carmichael era jovem, ajudou a construir um salão social para moças pobres que trabalhavam nas fábricas da sua cidade. As moças eram chamadas de chales, porque todas se vestiam da mesma maneira para enfrentar o seu longo e árduo dia de trabalho. Usavam mantas de lã sobre a cabeça, as quais desciam pelos ombros até a cintura. Ao andar pelas ruas, enrolavam seus braços na manta para se aquecerem. Elas podiam ser vistas ainda na escuridão da madrugada, indo apressadas para o trabalho. Eram mocinhas grosseiras e não tinham boas maneiras. As chales não eram bem vistas pelos religiosos daquele tempo. Estas moças logo se tornaram conhecidas pelas coisas erradas que praticavam. Afinal de contas, elas diziam: ninguém se importa com o que fazemos, ninguém se preocupa com o que nos acontece. Alguém preocupava-se com elas. Deus as amava e desejava tirá-las daquela vida de pecado. E alguns dos filhos de Deus também se importavam. Deus levou Amy a se preocupar e a ver as necessidades daquelas pobres mocinhas. Amy e outras pessoas bondosas construíram um salão onde as chales poderiam ir e encontrar um ambiente acolhedor. Amy queria ajudá-las, mas para isso precisava saber mais sobre suas vidas e problemas. E qual a melhor maneira de conhecer as suas necessidades se não viver no meio delas? Amy alugou um quarto no mesmo prédio onde muitas das moças moravam. Era sujo, cheio de percevejos, mas ela não se desanimou. Deus me quer aqui. Sei que Ele me protegerá, mesmo que eu tenha que morar numa das piores partes da cidade. Num fim de semana, quando Amy se dirigia para tomar o último trem que a levaria até a casa de seus pais, ela foi perseguida por um grupo de delinquentes. Eles a cercaram de uma forma ameaçadora, mas Amy continuou caminhando tranquilamente. Ela acreditava que Deus a estava protegendo. Ela não sentiu medo enquanto caminhava pela rua. O grupo de moleques aumentou e tornou-se mais ameaçador. Agora Amy viu que realmente estava em perigo. O que será que iria acontecer? De repente, enquanto Amy passava por uma longa fila de casas, abriu-se uma porta e uma mulher agarrou Amy, puxando para dentro. Depressa! A mulher empurrou um grande caixote para a entrada da porta e pendurou um lençol branco sobre ele como proteção. Só um lençol entre Amy e o perigo. Naquela noite, Amy aprendeu a quinta lição. Deus nos protege, mesmo quando a proteção é invisível. Você já esteve alguma vez em perigo? Você também pode ter certeza, se é filho de Deus, que Ele o guarda, mesmo quando você não possa vê-lo ao seu lado. Muitos anos mais tarde, na Índia, chegou a hora quando Amy não tinha nenhum lençol entre ela e o perigo. E o que era pior, as suas amadas crianças também corriam perigo. A casa de Amy, durante essa época, era térrea, com uma grande varanda ao redor. Protegendo a casa, havia apenas um pequeno muro de barro. Portanto, quase não havia proteção contra quem quisesse entrar no quintal ou no jardim. Mas, certamente, Deus olhava pela família de Amy em Dohnavur, onde noite após noite corria perigo. Para aumentar os perigos, muitas crianças e jovens chegavam pedindo proteção. Um dia,
uma menina fugiu de uma das vilas próximas. Ela não acreditava mais nos deuses pagãos, então ela pensou: se eu conseguir chegar a Donovan e até a missionária, eu posso me tornar uma cristã. Esperava também encontrar ali uma forte proteção contra a multidão de parentes e perseguição. Mas já na casa de Amy, a mocinha descobriu que não havia nem ferrolhos nas portas. Como ela poderia encontrar proteção lá? Deus deu a resposta para Amy. Ela correu com a garota para o lugar mais seguro que podia pensar, a torre da igreja da vila. Subiram pela velha escada de madeira que quase cedia com seu peso e ficaram escondidas na torre a noite toda. Os parentes da mocinha, enraivecidos, a procuraram durante toda a noite, mas não foram capazes de encontrá-la. Novamente foi provada a quinta lição: Deus nos protege, mesmo quando essa proteção é invisível. Coila era uma menina de 5 anos que reuniu-se a Amy e a sua família. Algumas semanas após a sua chegada, os tutores de Coila a exigiram a sua devolução. Amy sabia que enviando-a de volta para sua família significaria uma vida de pecado e Coila seria tratada cruelmente. Secretamente, Amy viu Coila para alguns missionários que moravam a centenas de quilômetros de distância. Ela devia ficar lá até que o problema fosse resolvido. Os parentes de Coila ficaram furiosos e levaram o caso até o tribunal e acusaram Amy de sequestro, que era uma acusação muito séria. Naquele dia, Amy escreveu em seu diário: todos nós corremos riscos de sermos presos. No dia seguinte, chegou um telegrama dizendo: caso de sequestro absolvido. Então, Coila foi trazida novamente para casa em Donovan. A proteção de Deus, que parece ser invisível, sempre cercava Amy e as suas crianças. Mas o trabalho não era somente entre as crianças. Um dos mais emocionantes acontecimentos de sua vida aconteceu quando ela comprometeu-se a ajudar um famoso ladrão. Este era uma espécie de Robin Hood em versão indiana. Tinha sido um homem honesto e tinha adotado o nome de Tigre Vermelho. Certo dia, foi acusado pela polícia de uma coisa que não fizera. Ele sabia que com frequência as pessoas eram subornadas a mentir acerca de alguém que estava sendo processado, ou então os prisioneiros eram torturados com o fim de fazê-los confessar crimes que muitas vezes não tinham cometido. O Tigre Vermelho, prevendo seu sofrimento, resolveu fugir para as montanhas, onde ele ficou escondido. Dentro em pouco tempo, começou a roubar dos ricos e dar aos pobres. Pensava que uma vez que estava ajudando aos pobres, era certo o que fazia. Mas Deus chama o roubo de pecado, não é verdade? Tigre Vermelho, embora pensasse estar agindo certo, estava realmente pecando contra Deus. Você já fez alguma coisa pensando estar certo, para depois descobrir que era algo do qual Deus não se agradava? Amy ouviu de Tigre Vermelho e queria contar-lhe sobre Jesus. Desejava ensinar-lhe a palavra de Deus. Isso seria possível? Ela orou e Deus, que sempre responde às orações, colocou no coração de Tigre Vermelho o desejo de procurar Amy e falar com ela. O famoso ladrão soube que Amy estava na mata, fiscalizando uma nova construção. Ele e os seus homens atravessaram silenciosamente a mata e ficaram observando Amy e os seus ajudantes. Isso durante 8 dias e sem ninguém perceber. Então,
Convencido de que não haveria problemas em conversar com ela, Tigre Vermelho e 2 de seus homens chegaram até a construção. Amy agradeceu a Deus por dar-lhe uma oportunidade de conversar com o ladrão. Ela não teve medo. Fez chá para o chefe da quadrilha, enquanto ele contava sua história. Sua esposa tinha morrido de desgosto pelos muitos problemas que ele havia arranjado. Eu vim perguntar-lhe se pode tomar conta das minhas 3 crianças. Eu cuidarei dos seus filhos, Tigre Vermelho, mas você tem que me prometer uma coisa. Amy negociou com ele. Prometa-me que nunca usará sua arma a menos que seja em defesa própria. Tigre deu a Amy a sua palavra de que não mataria ninguém. Amy falou-lhe sobre o Salvador Jesus Cristo. O ladrão ficou comovido ao pensar que Deus amava ele, que errou tanto e causou tanta infelicidade. Mas Tigre não estava pronto para abandonar o seu caminho pecaminoso. Talvez em outro dia, ele pensou, mas hoje não. Amy o aconselhou a se entregar à polícia e confessar os seus crimes, mas Tigre Vermelho tinha medo. Apenas 5 dias depois, o famoso ladrão e os seus homens foram capturados. Foram tratados com muita crueldade e ficaram tão feridos que foram levados ao hospital. Amy visitou algumas vezes, mesmo sabendo que uma mulher tinha sido presa durante 1 mês por ter dado comida a Tigre Vermelho. Amy confiava que Deus a protegeria e lembrou-se novamente que Deus nos protege, mesmo quando essa proteção é invisível. Logo que ele ficou bom, Tigre Vermelho foi levado do hospital para a cadeia. Lá, ele começou a estudar a Bíblia que ele havia dado. Leu como o Filho de Deus tinha sofrido e morrido pelos seus pecados e que ressuscitou dos mortos. O ladrão creu em seu coração que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus e que tinha vindo ao mundo para salvá-lo dos seus pecados. Convidou Jesus para entrar em seu coração e assim os seus pecados foram perdoados. Logo depois deste importante dia, foram proibidas as visitas na prisão. Amy não podia mais visitá-lo e ele só podia receber uma carta em cada 4 meses. Foi um tempo difícil para Tigre Vermelho, pois era apenas um novo convertido e ainda não tinha crescido espiritualmente para ser um crente forte. Chegou o dia do julgamento. Tigre Vermelho confessou seus crimes e foi sentenciado. Apesar de saber que Deus perdoou seus pecados, Tigre não entendia que o Pai Celeste poderia cuidar dele enquanto ele estivesse na prisão. Numa manhã de domingo, Tigre Vermelho fugiu da cadeia. Em seguida, Amy começou a ouvir de assassinatos e roubos, e o povo dizia: Tigre Vermelho é o culpado desses crimes. Amy recusava-se a acreditar nisso. Outros estão cometendo esses crimes e pondo a culpa em Tigre, ela dizia. Pois ela tinha certeza que a vida de Tigre Vermelho havia sido mudada. Amy escreveu-lhe várias cartas pedindo-lhe para entregar-se. Seus amigos arriscavam as suas vidas para levar esses recados até ele. Um dia, Amy foi chamada a comparecer diante de 2 oficiais ingleses que a interrogaram sobre a fuga de Tigre Vermelho e falaram coisas indelicadas a respeito dele. Todas as noites, Amy colocava um candeeiro aceso na janela. Ela esperava que Tigre Vermelho viesse entregar-se, porque ficou sabendo que ele e um companheiro andavam por perto. Amy então disfarçou-se, escurecendo seu rosto e braço, vestindo uma túnica escura. E à meia-noite foi à mata procurar Tigre Vermelho. Um senhor ajudou a encontrá-lo, conversou com ele e descobriu que não havia retornado para sua velha vida de pecados,
conforme ela suspeitava. Outros estavam matando e roubando e colocando a culpa no tigre vermelho. Ele estava muito desanimado, visto que tinha fugido da prisão. Amy não sabia o que fazer para ajudá-lo, pois a sua própria vida poderia correr perigo. Deixou alguns livros com ele e orou para que Deus o ajudasse a fazer o que era certo. Tigre Vermelho lhe prometeu que não voltaria a roubar e que jamais mataria alguém. Nessa mesma semana, enquanto orava por Tigre Vermelho, Amy ouviu tiros. Sabendo que a polícia o cercava, Tigre Vermelho disparou várias vezes para o ar, esperando espantá-los. Não conseguindo, saltou num barranco de barro vermelho, jogou fora a sua arma e levantou as suas mãos, se entregando. Ao fazer esse gesto, foi instantaneamente metralhado e morto. Mas tinha mantido a sua promessa para Amy. Não usaria sua arma para matar. As pessoas continuaram a falar mal de Amy e a sua família, em virtude de sua amizade com o Tigre Vermelho. Mas ela não se importava. Sabia que Deus continuava a guardá-la. Embora sua vida estivesse ameaçada, o Senhor a estava protegendo, mesmo que essa proteção fosse invisível. As lições que o Senhor ensinou a Amy enquanto ela era criança prepararam-a para suas experiências como missionária na Índia, e ela o louvava por sua fidelidade. Você sabia que o Senhor também deseja guiar você e responder às suas orações, protegendo e preparar a sua vida para ser útil em suas mãos? Ele quer ensinar-lhe a cada dia coisas que o ajude a viver para Ele. Deus tem um plano e um propósito especial para a sua vida e deseja que você aprenda a andar com Ele. O pecado pode afastar você de conhecer o plano de Deus e segui-lo. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, mas Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. O Senhor Jesus Cristo tomou castigo em seu lugar ao morrer na cruz do Calvário, mas agora Ele está vivo e está preparando um lugar para você. Ele diz para cada menino e menina que está aqui: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Se você nunca fez isso antes, pode hoje abrir a porta do seu coração, crendo no que a palavra de Deus diz sobre o seu Filho, o Senhor Jesus, e recebendo como seu Salvador. Amy também gostava de lembrar uma outra lição que teve com a proteção de Deus. Isto aconteceu em uma noite, quando ela caminhava a passos rápidos por um lugar escuro, não podendo ver perfeitamente onde pisava. Nisto, ela caiu num buraco e fraturou a perna. Ela ficou por 5 horas ali, esperando o socorro. Finalmente, foi levada para o hospital. Chovia muito, a estrada estava escorregadia e alguns trechos alagados. No lugar, a caminhonete em que ela estava sendo transportada teve que atravessar uma profunda valeta, onde parte da estrada tinha sido carregada pela água. A perna quebrada de Amy foi sacudida e bateu fortemente no chão, ficando dolorosamente torcida. Mesmo assim, Amy soube, depois, que Deus ainda a protegia e aos que com ela estavam. Se a caminhonete tivesse ido um pouquinho mais para o lado de onde passou, teria caído num grande buraco que as águas haviam aberto, afogando todos os seus ocupantes. Deus não permitiu que isso acontecesse. Ele ainda tinha trabalho para sua serva fazer. Amy não poderia mais tomar parte ativa no trabalho de resgatar e cuidar das crianças, pois não podia andar sem sentir muita dor. Mesmo assim, Deus ia usá-la de uma maneira extraordinária
nos anos que ainda lhe restavam de vida. O tempo em que ela passou no quarto, gastou escrevendo, contando a história do trabalho que Deus lhe dera na Índia e da fidelidade do Senhor em guiá-la, providenciar as suas necessidades e protegê-la através dos anos. Através dos seus livros, crentes do mundo inteiro ficaram sabendo sobre as crianças do templo e outros erros da vida religiosa e social indiana. Como resultado dessas denúncias, o governo indiano criou leis que proibiram a venda de crianças ao templo. Declararam ser crime, que daria prisão para quem assim agisse. Hoje, Amy está no céu com o Senhor Jesus. Meninos e meninas, adultos também, estão lá, porque Amy foi fiel e dedicada durante os seus muitos anos na Índia. Essa foi a história da missionária Amy Carmichael. Eu espero que você tenha se divertido muito com a gente nesses 5 capítulos. E se você perdeu alguma parte dessa história, não deixe de assistir os nossos vídeos que estão no canal. Nos vemos nos próximos episódios. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar. Um grande beijo e até a próxima!